Hoje você é diretor da base, coordena a base do Palmeiras, e o fato de você ter sucesso no que você faz hoje, tem a ver pelo fato de você ter sido treinador? Eu falo que eu tive sorte, não no planejamento, mas no que Uhum. aconteceu comigo, né. E às vezes tem gente que: "Ah, é uma tragédia, você parou de jogar, era seu sonho ser jogador", não. Eu tive sorte e continuei no futebol. Então toda vez que eu vou falar tanto com o jogador como com meus treinadores, eu já passei por aquilo. Sim, Quando é com atleta, já morei em alojamento, joguei 5 copinhas, peguei seleção brasileira de base. Então, assim, eu sei o que eu tô falando da prática. E a mesma coisa com o treinador. Eu fui treinador do 15, do 17 e do sub-20 na base. Então, quando eu vou falar com eles, eu tô falando de prática, não é de só de estudo ou que alguém, eu vi alguém de exemplo. Então, isso não é que ele tenha mais respeito por isso, mas ele consegue ter uma aceitação melhor, né, sim. do que eu falo. Hoje assim, a gente, né, ouve muito falar e eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo, já te conheço há muito tempo, e assim, o que eu ouço é: João Paulo é um profissional que entende o boleiro, entende, fala a linguagem do boleiro e é um cara que estudou, que estuda, se prepara, é o profissional completo, é o cara perfeito, é isso? Não, perfeito não, tem muitos erros, mas eu tive essa sorte de ter na prática, né, de falar com eles o que eu fiz na prática na minha carreira. Eu saí de casa com 11 anos, tenho 37 anos já, vou fazer 48, que eu estou nessa na base, né, no Uhum. futebol inserido, ou como atleta, ou como treinador, ou como diretivo. Então, isso facilitou para eu entender melhor as situações tanto do atleta como de comissão técnica, né. Então assim, e na teoria, que é estudar, eu me preparei, eu fiz educação física, eu fiz MBA, eu fiz gestão, mas assim, eu falo que eu tenho uma inteligência emocional para enxergar o momento que eu tenho que falar, que eu tenho que ficar calado, que eu tenho que sair. Não adianta você ser inteligente e Sim, você emocionalmente ser fraco. Então, claro. para mim, a inteligência forte que tem que ser é o emocional. E no futebol, mais ainda, com essa pressão, com essa loucura que é o futebol, se seu emocional for fraco, aí você vai ficar no meio do caminho. Como é que se trabalha essa questão da inteligência emocional, principalmente numa base onde você tem garotos que muitas vezes, né, João, o pai fala assim: "Cara, tô com o novo Messi aqui, esse aqui é o Neymar, esse aqui é o novo Cristiano Ronaldo". Como é que é trabalhar com essa pressão? Porque você recebe o jogador, você vê que o jogador é muito bom, mas ele precisa de muitos ajustes. Sim. E aí tem um pai que fala assim: "Não, imagina, esse aqui é o novo Messi". A verdade na frente. Quando você tem a verdade na frente, tudo fica mais fácil, né? Então, assim, e a gente é bem claro, principalmente com os pais, você é pai do seu filho. Quem forma o atleta é o clube, né? Então, assim, o pai ele tem muito acesso à assistente social, à psicologia, à pedagogia, nossa, né? Os profissionais que tem nessa área lá. Mas a parte técnica a gente não discute com o pai. Eu tenho 37 anos e eu erro mais do que eu acerto, né? Então, assim, aparecem muitos acertos, porque vem dando muito certo, mas tem os erros. E a maioria erra, igual eu digo que a base ela é uma fábrica de ilusão, né? O futebol brasileiro só 4% ganham acima de 10 salários mínimos, né? 82% ganham um salário mínimo e meio. Então, assim, essa é a realidade do futebol brasileiro para quem tem contrato profissional. E isso está bem estampado lá na base, no escritório da base, quando os pais chegam, na área social, tá lá. Esse aqui é o mercado do seu filho. Olha só. Então, para ele chegar nesses 3, 4%, vão ser poucos, ele vai ter que se preparar, é o sonho de todos. Mas vamos preparar também para ele não chegar. E aí é o quê? Estudo, né? Formar o homem, né? Então, assim, que é o que aconteceu comigo. Não deu certo. Eu vi que o futebol também já estava passando numa fase que a minha genética não ia ser ideal para o futebol. Eu falei, ó, se eu quisesse continuar, mesmo tentando, não, vou para outro caminho. Então, muitos desses, né, acho que Wenger agora falou Hum. na FIFA aí, muitos desses meninos que estão nas seleções dos seus países, de 15 a 21 anos, acho que 80% depois não continuam no futebol. A Sim. gente está falando da nata, Ah, né? é aquele recorte, assim, que é um absurdo, assim, que é o mínimo do mínimo do mínimo, né. E me assusta muito, porque os pais, eles depositam tudo isso nos filhos, desde cedo.
Né? A pressão é absurda. Saem de né? casa, saem dos seus empregos e aí vem depositar isso nos filhos. E se o filho não der certo, aquela carga fica nele. E isso a gente tenta cortar, a gente tenta que o pai entenda isso. A gente aconselha até ao menino vir sozinho, né? Quando ele tem idade de alojamento, a partir de 14. Para quê? Para que esse sonho seja da família, mas que ele não tenha essa pressão. E quando ele mora no clube é melhor. Quando ele mora com os pais, além da pressão que ele tem do treino e do clube, quando ele chega em casa, o pai quer saber se ele treinou bem, mal, por que ele errou. Por isso que os clubes fecharam. Né? Claro. Fecharam para os pais entrarem. Antigamente eles viam os treinamentos. Por isso, cara, essa pressão que ele coloca, porque todo mundo entende futebol. Né? Todo mundo é treinador. Todo mundo é treinador. Né? Então, todo assim, mundo sabe muito, né? Ele tem a pressão já do dia a dia, da concorrência de um clube grande ou de qualquer outro lugar que esteja, mas tem a pressão de casa. E aí a gente vai para esses dados que eu te dei, né? Muitos ficam no meio do caminho, porque além de não aguentar isso, poucos vão chegar, que é a grande realidade. A gente tem um país de 210 milhões de habitantes e 40, 50 times estruturados para isso. Aí você vai para uma Espanha, que tem 40 milhões de habitantes, mas tem 60 times. Proporcionalmente é mais fácil. Claro. Você tem mais acesso lá a esses clubes grandes e ter sucesso, esses clubes estruturados que eu falo. Então, olha a concorrência que tem aqui e olha que tem lá. Então, essa questão do pai aí a gente tem que tomar muito cuidado. Ele é o pai do filho dele. Ele vai formar como homem. Quem forma como atleta é o clube. Qual?